Tá, eu não faço a menor ideia o que é Forsaken, o que é esse jogo do Roblox e por que é tão famoso, mano. Eu real não faço ideia. O pessoal pede pra eu jogar, mas eu não faço ideia o que é esse jogo. É POG, nem tanto. Também não sei. Vamos descobrir então, gente. Vai descobrir. O Primeiro, segundo, e me explique. Deixa eu dar uma acelerada. O tema do vídeo de hoje foi recomendação de vocês do... Cara, o pessoal pede muito pra mim também. Eu nunca entendi o porquê, velho. Ah, inclusive, tá? Pra quem quiser, eu planejo com um tempo preparar esse canal aqui, o Falão Joga, pra eu postar gameplay lá, tá? Daí vai ser lá. Eu já tenho, tipo, até uma ideia de como que eu vou fazer as thumbs. Deixa eu mostrar pra vocês, velho. Achei. Ó, eu quero botar esses falãozinhos aqui no cantinho, mano. Olha que bonitinhos, olha. Aí eles vão ficar no cantinho da thumb sempre, tá ligado? Porque gameplay ia ser muito difícil de eu manter, tipo, pagando pra alguém desenhar um monte de thumbnail pra postar todo dia. Aí eu pedi esses falãozinhos pra eu botar nos cantinhos da thumb, eu só monto a thumb, tá ligado? Tem até um exemplo aqui, ó, mais ou menos como é que ficaria, tá ligado? Aí é basicamente isso. Aí se vocês quiserem se inscrever lá, tá ligado? É isso, mano. Enfim, para continuar o vídeo. Foi mal. Sim, aqui na UIPS Corporation a gente tá sempre correndo atrás da máquina. Eu não adianto o vídeo. Forsaken. Eu sempre quis fazer um vídeo da lore de Dead by Daylight, e não é nem meme. Eu fico embasbacado em como aquele game tem uma lore rica e viva, mas eu não sei se esse tema casaria aqui com esse canal. Até porque Dead by Daylight é um game assimétrico, não tem nada a ver com o canal. E também que a lore dele é muito grande. Mas assim, vocês estão hypados com Forsaken, me fez mudar essa visão. Afinal, Forsaken é um DBD dentro do Roblox. O RP é todo gótico, né, mano? Pô, eu queria ter esse sniper aí, mano. Eu sou muito gay. Mano, eu vou comprar umas roupas. Eu quero comprar umas roupas mais dark, tá? Vocês vão ver logo quando eu tiver dinheiro. Sim, mas ele tem algo de especial? Tem. O que me fez querer fazer esse vídeo foi a lore dos a forma que eles foram introduzidos nesse jogo. O quê? O que me fez querer fazer esse vídeo foi a lore dos Killers. A forma que eles foram introduzidos nesse jogo e a lore deles é tão genial que eu precisava fazer esse vídeo. E aqui está, meus amigos, Forsaken. Tchau, Ayano. Forsaken é um jogo onde a gente tem killers e sobreviventes. E obviamente o objetivo dos killers é dar um fim em todos os sobreviventes que tem no mapa. Atualmente a gente tem 10 sobreviventes. Então é tipo aquele jogo que tem gente tentando sobreviver, enquanto tem um cara que, entre muitas aspas, seria tipo o bicho, o monstrinho pra matar os outros, tá ligado? É 4 killers. E eu preciso deixar claro que nesse vídeo aqui eu vou me focar somente nos killers. Esse vídeo é focado na lore deles. E se vocês gostarem desse vídeo, do formato dele, eu posso trazer uma parte 2 focado só nos sobreviventes. Mas antes de falar dos killers, vamos falar da gameplay em si. Forsaken é um jogo que segue os mesmos moldes de Dead by Daylight. Ele é assimétrico, só que com bem menos perks que o DBD em si. E ele segue o mesmo esquema. A equipe de sobreviventes precisa arrumar geradores pra conseguir fugir. Mas a forma mais comum dos players ganharem é por tempo. Só que eu acho que eu provavelmente ia morrer, mano. Eu tenho quase certeza que eu ia morrer, velho. Será que eu chamo o Mico pra jogar essa merda? Eu tenho quase certeza que eu vou morrer, velho. Sério, 4 minutos é muito pouco tempo pra conseguir levar todos os players. Pelo menos na minha opinião. E o ciclo de gameplay desse jogo é bem padrão, mas a graça dele é a mesma que Dead by Daylight. A variação dos mapas, dos kills, que apesar de não serem muitos, eles são bem legais. E claro, a espontaneidade do jogo em si. Afinal, cada jogada é diferente. Eu recomendo, é real legal. Beleza, agora vamos pro tema do vídeo. Os killers. E o porquê que eu gostei tanto deles. Em Dead by Daylight, sim, eu vou citar... Só um detalhe. Cara, é legal que o jogo não é sempre a mesma coisa. E eu tenho que conhecer jogos novos de Roblox. Eu fui banido, injustamente, do meu jogo favorito do Roblox. Eu fiquei muito triste. Mas enfim, detalhes. Eu terei meu sofrimento interno aqui com a minha mente. Tá muito Dead by Daylight nesse vídeo. Em Dead by Daylight, os killers são coisas da vida real. Jogos, filmes, lendas e até mesmo atores em si. Inclusive eu tô doido pra testar o Springtrap. Eu ainda não testei. Mas agora, como que tu faz algo parecido com o Roblox? No Dead by Daylight, os desenvolvedores precisam negociar a IP de um personagem. E isso é bem caro. Bem caro. Querem um exemplo do quão caro é? É só olhar o capítulo 6 de Dead by Daylight, A Hora do Pesadelo. Pra quem não sabe, A Hora do Pesadelo tem duas versões no cinema. A original, feita pelo Wes Craven, que Deus o tenha, e o reboot horroroso. Enfim, eu tô explicando que tem essas duas versões pra dar o contexto que a versão que prepararam no Dead by Daylight é o reboot. Ok, é comum que quando entra uma parceria pro game, não entre só eles também coloquem sobreviventes do mesmo universo. E, bom, o Freddy Krueger tá parecido com o do filme. Ou seja, pagaram pelo nome do Freddy Krueger, mas tem isso no Forsaken do Roblox? Sim, são coisas diferentes. E a gente tem mais certeza disso ainda quando a gente olha pro sobrevivente que entrou. Se tivesse, seria muito da hora, mano. É o personagem Quentin no filme. É um investimento aí, né? É ele no jogo. Compraram o personagem. E o nome disso é economia. Porque comprar direitos de imagem é muito mais caro do que comprar um nome de um personagem. Fizeram isso no capítulo 11.5 também, o do Evil Dead, onde o Ash Williams não parece nada com o ator. Compraram o nome Evil Dead. Eu entro pra conhecer Forsaken conhecendo DBD junto, mano.
Ah, Ip, por que Da você tá hora. explicando tudo isso? Simples, meu jovem padawan. No Roblox, Mas a maneiro, maioria dos maneiro, jogos não são conheci o jogo indies, também. Tem muito dinheiro pra investir em IPs. Então Sim. por que não pegar os próprios mistérios do Roblox? Jogadores ruins e lendas criadas pela comunidade e transformar eles em... E essa ideia é Interessante. simplesmente genial. Seria se toda a minha explicação não fosse jogada no lixo com o primeiro dessa lista. Eu tô falando do Jason Voorhees. Quem que é esse, mano? Eu quis colocar o Jason como o primeiro da lista porque é o Jason. O Jason é legal. Mas num vídeo onde Ah, a gente é tem lógicas literalmente o vistas, Jason, histórias o Jason completamente do filme, tipo, não é nada... Ué, novas, o Jason Voorhees meio que fica sem graça. Mas vamos lá, eu gosto do Jason ainda assim. Aqui em Forsaken, o Jason é o Jason mesmo. deixaram Ou o like, seja, toda a verdade. intro que eu fiz, editor pode apagar. Esse Jason, apesar de ser o Jason, ele não tá aqui só porque ele é o Jason e o Jason é um famoso mundo afora. Todos os caras que estão nesse jogo estão ou homenageando alguma coisa ou Não é mais fazendo Jason referência a algum Slasher. player em específico, referenciando algo da comunidade do Roblox. E isso não é diferente com esse Jason. Ele tá aqui referenciando o clássico Sobreviva e na Área 51. Nesse jogo, alguns players são e outros são sobreviventes. É um jogo meio sem objetivo. Quer dizer, ele até deve ter, mas o que reina é a bagunça. Mas isso não faz dele um jogo ruim de forma Palhaço. alguma. O que brilha nesse jogo em relação aos outros é a variedade de... A gente tem desde Jack Nicholson em O Iluminado até o Sonic.exe Ah, e nem vários ferrando. outros entendi por que tem tanta criança que gosta disso. de creepypastas. Deve ter aquele Slenderman The Rake, sei lá, tem muito. E como esse jogo é um clássico, Maneiro. ele foi homenageado em Forsaken com o Jason Voorhees. O modelo do Jason usado em Forsaken é o mesmo Nossa, do mas, Sobreviva mano, isso foi... Nossa, esses personagens escolhidos... e na Área 51, Foi boa. ok? Como é de se esperar, o Jason é um do corpo a corpo. Mas ele tem a questão do sangramento, aonde quando ele te ataca, mesmo que ele não te mate, tu fica sangrando. E tá, tirando o Jason do caminho, vamos pro que realmente importa. Beleza. A gente tem mais 3 pra ver. Sonic e esse X, sim mano. tem lores Ah, mas interessantes. legal. John Doe. John Doe, o João Ninguém pros mais íntimos. Vamos lá. Esse personagem é um bug, e dá pra notar claramente que ele é aquelas skins Maneiro. padrões das versões mais antigas do Roblox. Os famosos... Que eu acho muito estiloso, tá? Que eu acho muito estiloso. Inclusive... Mano, eu não sei por que você já não starta o Roblox com uma skin assim, velho. Pois bem, Muito como em mais da qualquer hora. jogo de serviço, os devs do jogo têm as Do suas que as que vem contas de hoje em dia. desenvolvedor. E no Roblox isso também aconteceu. E até onde se sabe, são duas. A John Doe e a Jane Doe. João Ninguém e Joana Ninguém. A parada é que essas contas sempre foram muito quietas. Não aparecem em lugar nenhum há muito tempo, mas ainda assim, de certa forma, continuam sendo atualizadas. Mudando a lista de amigos, ou então aparecendo com itens de Caraca. eventos ou inscrições. Itens esses que precisam que o dono da conta use pra adquiri-los. Mas ambas as contas sempre estão offline. E agora vem a parte do mistério. John Doe e Jane Doe têm todo um misticismo em volta deles. Muitos players, por algum motivo, acreditam que essas contas vão invadir Eu ou nunca já ouvi invadiram falar o deles, Roblox. velho. Essa parada é quase uma profecia. Sempre em algum subreddit... Eu lembro que o povo tava curioso. Não curioso, né? Eles já sabiam, entre aspas, só que perceberam que não era. Que existia a conta número 1 do Roblox. Que, tipo assim, tem o nome, o link de usuário, tá ligado? Do perfil do Roblox. E tem o 1, que achavam ser a primeira conta criada do Roblox. Mas eles descobriram que tinha o 0 também. Que era uma conta de... Acho que era admin o nome. Que era só uma conta de teste. Que era da época que tava o... Aleatório, Foi basicamente a primeira, né? dizendo uma Pra data em testar que o jogo. essas contas vão atacar. E é sério, tem gente que leva essas histórias religiosamente pro coração. Tem vídeo explicando ataques passados e futuros ataques. Essa coisa saiu tanto do Oh controle uma my época God. que a própria Roblox teve que separar uma parte no suporte do jogo pra desmentir que John Doe e Jane Doe sejam hackers. Ou que eles Caraca. sejam responsáveis por algum hacking. E o mistério é legal, mas é parado. Até porque no fim do dia, essas contas nunca fizeram absolutamente nada. Caraca, tem 700 mil seguidores numa conta de Roblox, Agora, velho. indo pro Forsaken, Surreal. das duas contas, somente o John Doe veio pro jogo. E, cara, aqui quase tudo que era dito sobre essas contas se torna Quanto tempo realidade. você joga Roblox? Fala, uns 2 anos. O John no Doe é máximo. aquele hacker, aquele bug que os mistérios mostravam. Ele é um personagem completamente corrompido, e os seus poderes conversam com toda essa estética de erro. Ele tem garras que são como erros de textura ou algo corrompido. Ele Acho tem isso ataque maneiro, leve, né? ataque à distância, e inclusive poderes que são armadilhas. Curioso, mano, onde acho que eu ele vou tem jogar uma esse armadilha jogo lá que no- segue no- ele e o no- seu no rastro. Falhou E, Joga, só claro, pra ele tem um poder nós voltado testar. todo pro seu braço, onde ele solta uma espécie de pulsação, que meio que entrega geral por alguns segundos. Eu acho interessante como os criadores pegaram uma lenda e um literal personagem padrão do jogo e transformaram ele num personagem com personalidade e identidade visual própria. O povo maneiro. gosta de criar
bagulho em cima desses negócios. Esse aqui é um pouco Mano, confuso. nossa, isso é o que eu mais percebo que... Mano, a maioria de fanbase de parada é sempre personagens, tá ligado? Que sejam, de alguma maneira, únicos e lembráveis, memoráveis. E o pessoal começa a criar teoria e dá personalidade, muito mais personalidade do que às vezes ele realmente tem pra esses personagens. Tipo assim, se a gente pega qualquer coisa que dá certo hoje em dia, o próprio Torajo, Guerreiros do K-pop, todas essas paradas é sempre um grupo de personagens, tá ligado? É sempre isso, mano. Sei lá, apareceu aqui, ó, Blue Lock, até anime, mano, é um grupo de personagens, tá ligado? E o povo gosta. É literalmente isso, velho, tá ligado? Ser um grupo de alguma coisa, ou, sei lá, jogo que nem o próprio FNAF, por exemplo, tem os personagens que são os animatronics e tem o personagem principal que a gente não sabe mais ou menos quem que é, tá ligado? Então, tipo... Então eu vou explicar o que eu entendi baseado nas minhas Bizarro pesquisas. como isso funciona, a conta velho. 1x1x1x1 foi criada por Shedeltsky. E o que vocês precisam saber sobre E esse jogo do Forsec, ele basicamente juntou um monte de bagulho que já existe do Roblox e meteu como personagens do jogo. Surreal, esse velho. mano é que ele trabalhou na área criativa do Roblox por um tempo. Ele chegou a criar alguns jogos, mas acabou saindo do time oficial do Roblox pra focar em outras áreas. Mas O áudio do vídeo tá um pouco baixo, eu vou aumentar. mesmo assim, ele ainda é bem ativo na comunidade. Sempre foi. Ok? A nossa história começa em 2012. 2 usuários foram promovidos a moderadores dentro da plataforma Roblox. Esses 2 usuários, apesar de terem conseguido passar por todo o pente fino pra serem contratados como modders oficiais, esses caras eram trolls. Isso porque além de desbanir contas que estavam banidas há muito tempo, também, eles também mano. começaram a distribuir Mesma Robux vibe. pra várias contas. E isso deu merda, obviamente. Essa baderna toda Caraca. fez com que o Roblox fechasse os seus servidores em 1º de abril de 2012. Parece que foi premeditado que isso tenha acontecido no dia da mentira, mas pelo que eu entendi, toda essa parte da história é verdade. E agora entra o Shedeltsky, eu não sei falar o nome desse cara. Isso porque quem anunciou que o Roblox havia sido carinha invadido dele, foi mano. ele. E ele fez isso com o propósito de criar o usuário 1x1x1x1. A 1x1x1x1. primeira menção dessa entidade foi através do Necrobloxicon, que é uma releitura do Necronomicon, ou Naturandemanto. Necronomicon ou Naturandemanto seria um livro que contém tudo que há de mal, de pior na Terra dentro dele. Mano. Todas as profecias, entidades e feitiços estão catalogadas nesse livro. E ele tem uma Nossa, velho, o pior é que essas histórias são de cada personagem que tá dentro do jogo. Então, tipo, nossa, velho, que loucura! Eu achei isso legal. Sabe o que eu ia achar mais legal ainda? Por favor que isso aconteça, tá? Ó, eu estou pedindo, por favor, internet, faça isso, mano. Quando no passado os youtubers eram um pouco mais juntos, existiu internet, o filme. Por favor, que os youtubers em algum momento, alguém, por favor, chame os outros youtubers pra fazer alguma parada todo mundo junto, assim, de bolhas diferentes. Ia ser sensacional, velho. Sei lá, o pessoal criticou esse filme e falou que é uma bosta, falou que o filme é uma merda, mano. Mas eu achei legal de assistir porque eram os youtubers que eu achava maneiro, velho. Eu queria que algo assim acontecesse novamente. uma versão no Roblox, que é o Necrobloxicon. Esse Necrobloxicon é um item que foi vendido como um chapéu. Ele era extremamente raro. E eu não entendi como, mas o 1x1x1x1 foi citado nele. Não fica explícito como que ligaram essa queda do Roblox de 2012 com o 1x1x1x1. Mas eu acredito que tenha sido justamente porque o Shedeltsky, o criador do 1x1x1, noticiou a queda. As pessoas provavelmente Você ligaram lembra do Cellbit nesse filme? Então, mano, o Cellbit tava novinho, né, velho? O Ted lá beijando a... Eu esqueci o nome, acho que é a Jojo Todinho? Não lembro agora, velho. pontos dessa forma. Ou talvez tinha algo no Necrobloxicon que citava sobre. O ponto é que o 1x1x1x1 se tornou uma lenda. Essa era a conta de um dos hackers mais perigosos do Roblox. Um hacker que fez o Perigosos. servidor cair por um dia inteiro, que conseguiu invadir o game, desbanir players e dar Robux pros outros. Tem outras coisas que estão associadas a essa conta, velho. desde outros problemas de servidor até mesmo ataques falsos. Só lendas mesmo. Pois bem, ele tá no Forsaken. Dentro da lenda, a conta 1x1x1x1 teve várias versões até chegar nessa toda verde, com o seu tórax exposto. E foi essa versão que foi parar no Forsaken. Essa lenda e essa conta foi assumida por outro player posteriormente. E sim, o cara basicamente roubou um arroba se passando por outro jogador. E Mano. sim, ele era um estelionatário. Ele passou a usar uma conta com notoriedade de forma falsa pra tirar vantagem de outros jogadores. E por conta disso, tanto a conta pessoal desse estelionatário quanto a conta 1x1x1x1 originais foram banidas. Beleza, vamos pro Forsaken de uma vez. O 1x1x1x1 é um legal. truque à distância. Ele é tipo um tanque. E uma das suas principais armas é uma espada, onde além de causar 20 de dano, ela ainda deixa o player meio stunado com outras enfermidades. Ele também tem um ataque pesado, Porque a skin é onde ele meio que bonita, carrega né, um poder e o lança com as suas espadas, dando meio que um dano em área por alguns segundos. Ele tem um poder onde ele arremessa a espada, e ele também tem um poder Metal onde ele tem. consegue ver o rastro dos sobreviventes. E esse também é o que tem um dos golpes mais legais que eu vi, que no caso é o Rejuvenescer o Podre. Com esse poder, ele meio que ressuscita todos os players que ele deu cabo pra serem lacaios dele, e isso é B10 pra caramba. O 1x1x1x1 Poxa, isso é maneiro. definitivamente é um dos jogos com mais golpes e mais personalidade de todos. Mas não é o meu preferido. O meu preferido, com certeza, é o Cool Kid. Nossa!
Nossa, esse nome eu escutei demais. Toda hora aparecia no meu shorts esse merda vermelho. Aparecia ele, um personagem azul e um rosa. É sempre, mano, tem que ser sempre os coloridinhos, mano. É sempre os coloridinhos, velho. Cool Kid. Bora ver. Cadê, mano? Eu lembro que tem esse vermelho. Tem aqui, ó, rosa e azul, velho. Nossa, esse vídeo aqui é o dublado. Cadê o vídeo original? Aqui que eu já entro no canal GG. São esses personagens aí, né, velho? Tem essa rosinha com a cara que me lembra muito a Nissan. Peraí que eu tô com a minha cara na frente. Aqui, ó, essa rosinha aqui, ó, mano. Tem o azulzinho e tem o vermelho. Mano, esses bichos apareciam toda hora pra mim nos shorts. Eu não faço a menor ideia porque o povo gosta tanto deles, velho. De verdade. Bora descobrir, né? O personagem favorito do Hip, ele deve saber me dar razões do porquê esse personagem aí é maneiro. Bom, vamos lá. De todas as histórias que eu citei até aqui, essa é a única que eu real fiquei confuso se ela é real ou não. E vocês já vão entender o porquê. Antes de falar do Cool Kid e do time Cool Kid, eu preciso explicar pra vocês o que é um exploiter. Exploiter vem da palavra exploit. E, bom, Exploited é uma banda de rock escocesa formada em 1979 pelo seu então vocalista Wade Butchan. E essa banda foi extremamente importante. Ela foi referência por muito tempo pro rock britânico e pra própria cena que ela tava fazendo parte. Agora, o que isso tem a ver com vídeo? Nada, eu só quero encher linguiça. Maneiro, cara. Exploit é um nome dado a um software malicioso que serve pra roubar dados. Ele Nossa, eu pensei nisso, foi a primeira coisa que eu pensei. Quando ele falou, eu não pensei em banda, velho. Eu fiquei na dúvida, caraca, o bagulho vai vir de uma banda, eu jurava que ia ser de hack, né? Já que, enfim, o outro personagem lá tinha o hack também. Mas... Olhar pra um software, procurar as falhas de segurança e quando ele encontrar, ele vai usar elas. O Cool Kid foi criado por um dos exploiters mais conhecidos do Roblox, o infame 007N7. Reza a lenda que esse mano criou vários grupos pra fazer exploits, criar exploits, os famosos mod menus, pra travar servers ou então colocar... Ai, meu Deus. É daí, esse carinha aqui que fez nascer, então, os bichinhos não, né, mano? As crianças horríveis no Roblox que ficam usando essas merda aqui, ó. Nossa, velho, que raiva, mano. Eu tomo ban no meu jogo favorito, de graça. Mas esses caras que usam essas merda aqui não toma. Tamo junto. Muito maneiro. Eu tomei ban no Rivals do Roblox por eu, entre muitas aspas, estar com outra conta que eu estava, como se eu estivesse usando uma outra conta pra evitar o banimento de outra conta, entendeu? Sendo que eu soltei a minha conta. Tudo bem, tá bom. Não. Tudo bem, mano. Marca dele nos mapas. O grupo dele era focado em zaralhar. Quando esse cara criou o Cool Kid, ele criou a Cool Kid Team. Grupo esse que hackers e exploiters podiam entrar pra ajudar nesse caos. Inclusive a skin do Cool Kid é justamente um convite pra esse grupo. Calma, chocolate branco, você me respeita, mano. Você me respeita. Mais notórios que o Cool Kid já entrou pra zaralhar é o famoso Natural Disaster Survivor. Nossa, eu jogava muito esse jogo, velho. Foi o primeiro jogo que comecei a jogar no Roblox, eu acho. Um dos primeiros. Mapa. Ele, inclusive, foi o primeiro mapa de Roblox que eu joguei na minha vida. Então... Foi descontinuada. Acho que deve ter sido de muita gente, velho, de verdade. Continuada e reaberta algumas vezes. Atualmente o grupo tá ativo, só que mais como um monumento do Roblox do que como um grupo hacker de fato. Quase todos os membros foram banidos, mas reza a lenda que o Cool Kid original ainda faz parte do time. Não mais como líder, mas ele ainda tá no grupo. Ele ainda é ativo na comunidade de exploits do Roblox. Talvez até de outros jogos também. Não, eu acho engraçado o cara criar hack pro jogo, um bagulho chato, tá ligado? Eles levam ban do Roblox e, em vez das pessoas comemorarem isso, as pessoas transformam o personagem em uma skin famosa e acham o personagem foda. Ele é incrível. Caramba, que legal. Forsaken, eu sinto que o Cool Kid é um personagem meio sarcástico. Ele não tem o convite original no peito, até porque eu acho que ele nem poderia. Aquilo era um convite pra um grupo hacker, então assim... Não dá. Em jogo, a skin dele é toda vermelha com um sorriso no rosto. E os seus golpes vão desde um soco básico normal. Eu vejo um monte de crianças usando skin desse bicho. Ele tem ataques à distância, onde ele arremessa um bloquinho nos players. E detalhe, esse projétil vara a parede. Então se ele tiver pra te atacar com isso, tu precisa correr em zigue-zague. E ele também tem um golpe que é basicamente uma esticada. Ele literalmente dá um pernaço. E enquanto ele tá correndo, ele pode atravessar os players pra dar... É basicamente essa série serial killers famosos. Não, isso me lembra aquela parada, né? O cara sendo julgado no tribunal, não lembro que crime que ele tinha cometido. E ele tava no TikTok famoso, porque as garotinhas tinham achado ele bonitinho. Dane-se que ele, sei lá o que ele fez lá de coisa horrível, horrenda. Mas, ai gente, ele é tão bonitinho, ele não merece ser preso. No Roblox é o quê? Nossa, gente, ele é incrível, hacker.
E enquanto ele tá correndo, ele pode atravessar os players pra dar em torno de 25 de dano. O cara vira o trem-bala do The Boys, só que um pouco nerfado. E assim como 1x1x1x1, ele pode summonar lacaios. No caso, ele summona 2 entregadores de pizza que vão procurar pelos players. E eles podem dar até 15 de dano nos players, além de aplicar certos stuns que podem durar alguns segundos, o que torna ele meio roubado. E o mais legal, na minha opinião. Boa parte de tudo que eu falei ele é maneiro, pô, e muito roubado. O bagulho já atravessa pela parede lá, o poderzinho dele. aqui são lendas do Rebox. E sinceramente, Cool Kid é o único que eu real fiquei na dúvida se é mito ou se a equipe Cool Kid de fato existiu. O Roblox tem muitas histórias de players que marcaram épocas com seus feitos, sejam hackeando, exploitando ou apenas por serem misteriosos. E eu acho muito genial a ideia dos idealizadores. Se em Dead by Daylight os criadores pegam coisas da cultura pop da vida real, Forsaken pega lendas e mitos do próprio Roblox, homenageando outros games ou pegando acontecimentos do Roblox. Porque por mais que hackers e exploiters sejam algo ruim, mas tem, tá, ele disse ele falou no início, né, que você ia falar mais dos personagens desses aí, mas tipo, e dos personagens que tem que arrumar as paradinhas lá e fugir e não morrer, são também nessa fazem parte vibe? da cultura dessa plataforma. E eu acho muito legal do Forsaken de eternizar esses mitos e ideias que ficariam perdidas no tempo. Mas que eu parede. Aí eu estou sendo enganado, então. Se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo focada nos sobreviventes, comenta. Eu gostei muito do tema, muito mesmo. E no mais é isso, meus amigos. Comentem mais ideias de vídeos, me seguem nas redes e claro, se inscrevam. É isso, mano. Achei legal o jogo, pô. Acho que não tem mais nada aqui no final, então é isso. Pô, achei legal. Talvez eu faça lá pro cadê? Pro Falão Joga. Mano, meu Deus, eu fui muito longe agora. Enfim, aqui. Talvez eu faça pro Falão Joga, tá, mano? Talvez faça. Quem quiser se inscrever lá, provavelmente vou postar as gameplay lá, mano. Bem macabro. Mano, isso aí. É bom, eu vou ver se eu jogo aqui. Talvez eu chame o Mico pra jogar comigo, velho. Que eu provavelmente vou ser péssimo. Que eu sempre sou péssimo nesses jogos. Mas é isso, mano. Achei legal. Achei maneiro. É isso.